Mediunidade Seminário, parte 2. Afinidade e sintonia. Agora começa a parte não mais importante, mas a parte que mais nos interessa. Por quê? Porque é através dessas duas coisinhas que nós entramos em contato com o lado de lá. Afinidade e sintonia. Se liga. Espíritos e nós. Que está todo mundo junto e misturado aqui, não está? Todo mundo, não tem jeito. Ó, podem ver o que fazemos. Está todo mundo aqui olhando. Eles têm essa possibilidade de ver e nós vamos. Depende também, é claro, do grau de evolução que cada um tem. Mas nem tudo interessa para eles. Eu falo assim, Manolo, quer dizer que agora eu não posso nem tomar banho, que vai ter espírito lá dentro. Esquenta a cabeça, eles nem ligam. Ninguém vai lá para ver essas coisas feias que nós somos. Pode ficar cegado. Pode ficar tranquilaço, ok? Eles nos conhecem muito bem, veem que nós queremos ocultar. O que a gente quer ocultar dos outros? Só Deus sabe. Aquela nossa parte sombria, não é? Aquelas coisas que nós não fizemos muito bem, os nossos defeitos. A gente aparece tudo assim de carinha boa. Centro espírita, não é? Porque no centro espírita nós somos literalmente assim, muito bacaninhas, muito direitinhos, nos tratamos bem, nos respeitamos, temos afinidade. Então, ficamos assim com cara de centro espírita mesmo. Saiu, a gente se mostra um pouco, né? E aí mostramos os nossos defeitos, mostramos o que ainda temos por melhorar. Eles não precisam, ó, eles veem os nossos defeitos aqui e agora, através do perispírito, através das emanações que nós mandamos, através das nossas vibrações. Ok, meninos e meninas? E eles muitas vezes riem do que a gente faz. Porque nós fazemos muita trabalhada, não fazemos? Gente de Deus! A gente afronta tanto, eles dão risada. E olha, tem uns que zombam da nossa impaciência. Quando a gente está atrasado, o que a gente escuta? Corre, corre, corre. Corre, corre. Percebeu? Já está atrasado. Não vai tirar o atraso, você vai chegar atrasado do mesmo jeito. E o pior, corre o risco de sofrer um acidente. Então aqueles, ó, os zombeteiros, ficam zombando da nossa impaciência. Corre, tonto, corre, vai agora, acelera, buzina, tá lá no último lugar da fila antes do farol. O farol abre, bom! Você fala, mãe de Deus, vai estar buzinando pra quê? Se não vai conseguir passar por dentro de joelho, por cima de Outro dia um amigo falou um negócio interessante, ele falou assim, motoqueiro não tem breque, só buzina. Porque o breque do motoqueiro é a buzina. E a gente vai abrindo e eles vão passando, né? É um barato. Então, ó, os que são zombeteiros zombam da nossa impaciência e os sérios lamentam nossas atrapalhadas e nos ajudam. Se a gente prestar atenção na hora da impaciência, vamos ouvir isso daí, acelera e vamos ouvir o outro. Não adianta acelerar, você já está atrasado mesmo. Vai do jeito que der, chega 10 minutos atrasado ou 20 minutos atrasado, mesma coisa. Vai ter que pedir desculpa do mesmo jeito e às vezes se a gente corre muito, a gente não tem nem a possibilidade de pedir desculpa porque fica no meio do caminho, né? O mentor individual fala, aí rapaz, vou sair fora, vai sozinho. Te espera do lado do lado. Não tem jeito, ó. E a influência sobre os nossos pensamentos e ações, ó, é muito grande. Por quê? Porque nós estamos todos juntos aqui. Todos juntos. Os encarnados e os desencarnados. E nós estamos interagindo. A gente pensa que não. Muitas vezes nós não percebemos. Mas nós estamos recebendo influências. E ao mesmo tempo estamos influenciando outras pessoas. Encarnados e desencarnados, tudo junto. A sugestão, ó, é como uma voz.
A gente ouve alguma coisa, ó, os nossos são os primeiros, e a gente pensa que não. A gente pensa, nossa, escutei isso, deve ser da hora. Calma, pensa direitinho para ver se é da hora mesmo. Porque de repente não é. Porque normalmente o que a gente ouve primeiro são os nossos pensamentos. Depois, quando a gente começa a refletir, a gente percebe os outros, os dos nossos mentores individuais. Então, não tomemos atitude de improviso. Pensou, fez. Não. Calma. Vê se isso é bom. Ok? Os gênios também têm ideias sopradas. Como será que apareceu o iPhone? Percebeu? Você fala, nossa, mas de onde ele tirou isso? Steve Jobs. De onde ele tirou isso? Ele já veio com esse conhecimento. Ele já veio preparado para isso. Mas durante a estadia dele aqui, os mentores individuais dele se encarregavam de vez em quando soprar alguma coisa. Olha esse computador que enorme que é. Fala, nossa, é muito grande. Como é que eu vou pôr isso no bolso? Se ligou? Aí o que ele faz? Ele começa a pensar como diminuir aquilo. Aí vai mostrando na periferia disso tudo. Componentes vão sendo diminuídos também, até que um dia cabe num smartphone. Um smartphone o que é? Um computador que você põe no bolso e, além de tudo, ainda tocou. Nome de Deus, gênio que tem umas ideias vão sendo colocadas e ele vai pegando, né? Nos dão boas e más indicações. Aí nós precisamos do quê? Discernimento. O que é discernimento? É escolher com base. O que nós queremos para nós? Você ligou? Será que eu quero continuar do jeito que eu sou? Ou eu quero melhorar? Do jeito que eu sou é fácil. É só pintar e chutar. Primeiro, pá! Agora, do jeito que eu quero ser é diferente. Para. Analisa, olha, não é? Olha. E toca. Toca certeiro. Dá um lançamento bom. Entra de cabeça direitinho assim. Percebeu? Nada de atrapalhada. Nada de corre-corre. De boa. Numa boa para quê? Para que a gente melhore. Isso é discernimento. Escolher o que nós queremos de melhor para a gente. E persistir no bem. Cara, das coisas mais difíceis que tem é ser bom. Por quê? Porque não é o nosso natural. Nós somos criados simples e ignorantes, lembra? E a gente vai crescendo. Chega no estágio onde a gente já começa a melhorar. Aí o que faz? A turma do lado de lá fala assim, não podemos perder mais esse. E aí nos dão sugestões não muito boas para quê? Para que nós continuemos como éramos. Para que não percamos a turma. Não entendem que ninguém perde ninguém. Que assim como nós vamos melhorando, toda a humanidade vai melhorando. E mais dia menos dia nos encontraremos lá no futuro. Ok? Persistir no bem. Importante. Né? Porque a gente vê tanta coisa ruim e coisa simples. Coisa simples. Furar, por exemplo, no fim de semana, farol de pedestre. Só porque não tem ninguém. Mas tendo alguém ou não, está lá o farol vermelho. Imagina só se aparece alguém correndo feito um doido para aproveitar o farol vermelho e você está indo na mesma hora. Se ligou? Então o farol é para a gente parar no vermelho. Ok? E persistir no bem sempre. Andar no acostamento, por exemplo, em rodovia, né? Que às vezes a gente quer pegar assim de ladinho, né? Tá lá, olha os trouxas aí. Lá, né? Que delícia quando tem. Nossa, vai embora. Lá na frente tá lá o fundo cap, né? Então, tá muito. Ou então andar no corredor de ônibus, né? Eventualmente, se alguém está com muita pressa, vai entrar à direita, vai entrar à esquerda, dependendo. Quer adiantar um pouquinho, mas um pouquinho, né?
não é andar sempre no corredor de ônibus, ele tem finalidade específica, é para facilitar o transporte coletivo. Aqui nós vamos ver uma parte da novela A Viagem. A Viagem é da hora, onde o Alexandre influencia mentalmente um outro participante que estava conversando com a irmã dele. Se liga que é da hora. Deixa eu ver se o som fica bom, Fredão, que às vezes essa novela quando eu peguei estava com o som meio ruimzinho. Eu delei. Seu controle. 100%. 100%, mas não vai. Não é lá dentro. Vê lá aquele negócio que você vê. Porque depois mentalmente a gente não consegue explicar. É que mentalmente a gente Parece briga de carro. Parece briga de carro. Ficou super. Aí. É que tá meio ruim mesmo, mas não é assim. Aqui assim, pode me xingar. Ana, você acha que eu vou deixar você entrar na mesma onda do Alexandre? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com a sua família. Você tá achando que essa sensação de poder e liberdade é uma maravilha? Mas isso vem e vai ficar um inferno. Eu vou ajudar a falar com você. Vai, eu vou Se ligou? Enquanto ela não pensa bem do Alexandre, do irmão, ele não muda a faixa vibratória dele. Ele quer prejudicar. A hora que ela começa a pensar que podia ter sido diferente o relacionamento dela com o irmão, apesar do que ele fez, né, que ele foi responsável pela morte de alguém lá, ele percebe que ela gosta dele, que ela está buscando melhorar esse relacionamento. A faixa vibratória dele muda. E aí ele deixa de influenciar através do pensamento e o menino se recupera. Agora, como é que isso acontece? A gente fala, Manolo, isso é milagre? Não é. Se liga, não é milagre. Ó, o planeta é um enorme campo eletromagnético. Nós temos dois polos, sul, norte, positivo e negativo. E isso produz o quê? Produz ondas. Tudo é onda. Tudo é onda. Ondas de som, de calor, de luz e de eletricidade. Tudo é onda. Tudo é a mesma coisa. Só muda o quê? Algumas características em relação umas às outras. Aqui.
Essa daqui é a nossa parte visível, ó, esse pedacinho aqui. Isso é o que nós vemos, as 7 cores, está vendo? Do arco-íris. Isso é o que nós vemos. A partir daqui, ultravioleta, a partir daqui, infravermelho, é o infrared, e aqui os raios-x. Neste ponto, raio-x, neste outro ponto aqui, ultravioleta, que são essas ondas do Sol que fazem mal para a gente, o V, o VA, o VB, e aqui o infravermelho, que a gente não consegue ver. Ó, tem também ondas longas, ondas curtas, e entre uma e outra um monte de pequenos tamanhos, ondas médias de diversos tamanhos. Comprimento é a distância que ela percorre durante um período, pode ser longa, média, curta e ultra curta, podem ser medidas em metro mesmo ou decimais, assim, medidas de 10 em 10 do metro para menor, né? Ondas longas. Quem vibra em onda longa? O espírito que não está tão evoluído, ele é lento. Se ligou? Esse é onda longa. Depois tem média, quase todos nós. Quase todos nós vibramos em ondas médias. O normal, o comprimento normal. Ondas curtas. Está aqui. Rápido. E ondas ultra curtas. Super rápido. Espíritos de altíssimo escalão. Por isso que é difícil para que nós nos comuniquemos com ele. Tem que fazer, tem que passar de um para cá, vem para outro, até que escalonando chegue na gente. Amor de Deus! Se ligou? E aqui, ó, esse é o comprimento, ó, na crista da onda, ó, tá vendo? Comprimento de ondas longas, ondas curtas, alta frequência, alta energia, baixa frequência, baixa energia. Quando o camarada está devagar, quase parando. Nossa, até a voz dele fica mais devagar. Cara, não sei o que está me acontecendo. Vai no centro, tonto. Vai lá, tem alguma influência, tira, você começa a falar como nós todos falamos, normalmente, né? Sai com o rosto, não é isso? Então aqui, ó, a frequência se refere ao número de cristas de onda de mesmo comprimento de onda que passam por um ponto em um segundo. São 10 kHz por segundo, 20 kHz por segundo. Essa é a velocidade. Aqui é a velocidade. Propagação dos impulsos da onda depende do meio que se propaga. Meios diferentes, velocidades diferentes. Aqui é de um jeito, na água é de outro. Quando tem sólido é outro. A gente vê isso com a telefonia, né? Telefonia você vê perfeitinho. A hora que você chega num lugar que tem um piso de alvenaria, né? Esses pisos fortes, pesados, o sinal não consegue passar. Por quê? Porque não consegue força suficiente para ultrapassar o obstáculo, ok? Meios diferentes, velocidades diferentes. Número de impulsos ou vibrações por segundo é a mesma em qualquer meio e é medida em Hz. Então vai a 20 Hz por segundo, 15 Hz por segundo e assim vai, ok? Isso é frequência. E aqui o som, que é o que nós usamos para nos comunicar, ó. Onda longitudinal que se propaga em meio material, sólido, líquido ou gasoso. Percebemos, nós, seres humanos, entre 20 Hz e 20 mil Hz. Isso é a nossa capacidade auditiva. Menos de 20, infrassom, abaixo do nosso limite, não conseguimos ouvir. E mais de 20 mil Hz, ultrassom. Ultrassom produz imagens, né? As imagens de ultrassom, por quê? Porque vai numa frequência tão alta que consegue bater e através do reflexo forma a imagem. Ok? Aparelhos especiais para isso. Aqui as capacidades individuais, para que nós tenhamos uma ideia de como nós estamos em relação aos animais. Aqui, o ser humano emite de 85 a 1100, vê que a extensão da nossa voz é pequena, e recebe de 20 a 20 mil. Qualquer um de nós. Com o tempo nós vamos perdendo essa capacidade de ouvir. À medida que as nossas células auditivas vão se degenerando,
nós vamos perdendo a capacidade de ouvir. Normalmente elas, quando nós ouvimos um zumbido muito grande, segundo os médicos nos dizem, é que as nossas células estão perdendo a capacidade de audiência. E aí a nossa audiência fica mais prejudicada. Aqui nós temos um cachorro. É um Muttley. Medalha, 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 medalha. Não é? Esse é o tal. Você vê que não é muito diferente da gente, né? Eles ouvem 452 e eles emitem 452 até 1080. Nós falamos mais alto do que um cachorro. Olha que coisa. Mas não parece, né? Por quê? Porque o cachorro à noite, quando começa, menino de Deus, você fala, Deus do céu, para com esse cachorro! Né? E se nós temos uma capacidade maior, você imagina como é que é uma DR de madrugada. Né? Uma DR de madrugada incomoda muita gente, não é verdade? E para emissão, eles emitem de 15 a 50 mil. Para percepção, desculpe, de 15 a 50 mil. Mais do que o dobro da nossa percepção. Então eles ouvem coisas que nós não ouvimos. Aquele apitinho ultrassônico. Nós não ouvimos, eles ouvem. E aqui os gatos. Oh, o Garfield. Aí ele está pedindo uma lasanha. Aí, ó, vai de 760.520, ó, muito parelho, ó. Tá vendo? Aqui diferenças, né? Muito parelhas. Mas ele já consegue perceber mais do que o cachorro. 60 até 65 mil. A gente fala tanto de cachorro, né? Mas o gato ouve mais, percebe mais. E a tira e queda. Eu tenho 2 gatinhos em casa, né? Todo mundo sabe, a minha gatinha e o Joaquim, que é o outro gatinho. E quando eu chego, eles acham que identificam o barulho do carro e tudo, tá longe, eles já estão lá embaixo esperando. Aí você chega e estão lá. Só de olho, não vai nada, né? Faz festa, não faz nada. Só fica assim. Aí passa. É um barato. E aqui, ó, os morcegos, ó. Morceguinho da hora. Em casa tem também 2 árvores plantadas lá dessa de praia, aquele chapéu mexicano, acho que é chapéu, um negócio que fica assim redondão tudo. E tem um frutinho que o morcego adora. Então na hora dos frutos, rapaz, mas eles vêm. Tem um eucaliptal próximo de casa que eles se escondem e à noite eles vêm. Mas eles vêm assim, ó, em silêncio. Cada voo rasante pega a fruta, morde, vai embora. Um barato. E eles vêm silenciar. Não tem problema nenhum, morcego. Eles não nos atacam, é só uma espécie que ataca. As outras não. Tudo frugívoro, tudo da paz. Gostam só de fruta. Olha como é alta a emissão de sons deles. De 10 mil a 120 mil. Por quê? Ceguinhos identificam pelo som. Eles emitem e recebem. E aí eles sabem, de acordo com a velocidade da recepção, qual a distância que está. Muito rápido está perto, tem que dizer. É um barato. E olha, a percepção deles de 10 mil a 120 mil. Mesma coisa. Então eles emitem e recebem rapidamente. E aqui o campeão, que é o golfinho. O flipper, né? Olha, de 7 mil a 120 mil. E na percepção deles, ó, como eles são bem superiores a tudo, né? Ó, até aqui também. Eles vão de 150 a 150 mil. Vê a capacidade de recepção que eles têm. Né? São considerados dos bichos mais inteligentes que existem. Capazes de respostas mesmo, gozar. Eles e o chimpanzé. Os macacos, né? Nossa, são terríveis. Eles conseguem formular respostas, criar respostas. É um barato, é um barato. Nós estamos a um passo do planeta dos macacos. Estamos mesmo assim com essa capacidade, né? Aqui, o que é a afinidade, que são esses 2 sistemas que nós temos de
Compatibilizar pensamento. Afinidade, ó. Deixa eu ver, volta aqui. Conformidade, aproximação, relação, simpatia, afinidade de gostos, de caracteres, afinidade entre a música e a poesia, que são coisas afins, são coisas que se completam, são coisas que estão dentro do que nós gostamos. Eu gosto de citar o exemplo de festa, por exemplo, eu gosto muito de festa. Numa festa, a gente chega, cumprimenta todo mundo, e aí, galera, beleza, mas nós vamos sentar sempre perto daquelas pessoas que nós temos afinidade, que nós gostamos. O amigo preferido, o parente preferido, enfim, coisas que nos façam bem. Isso é afinidade. Pensamento, a mesma coisa. Nós estamos sempre perto de quem pensa igual que a gente. Este é um caso. Por que é que nós estamos num centro espírita? Porque nós pensamos da mesma maneira, ou de maneira muito semelhante. Quem vai para uma igreja evangélica, pensamentos semelhantes aos que lá estão. Na igreja católica, a mesma coisa. Nós estamos aqui por afinidade. E olha que interessante aqui também, para que nós entendamos uma coisa de uma vez por todas, o parentesco que se contrai pelo matrimônio com a família do cônjuge. Cunhado é parente por afinidade. Mas no nome de Deus está certo, tá? Dicionário online de português, é só ir lá e ver. E aqui o pensamento. Diante disso, como nós nos afinizamos, né, por pensamentos iguais, o pensamento é importante. Por quê? Porque é uma corrente viva. Isso fica girando no nosso perispírito. É a nossa energia, são as nossas emoções que estão aqui. E nós entramos em comunhão com quem pensa igual que a gente, ó. Exterioriza. O nosso pensamento não acaba aqui. Ele vai. Manolo de Deus. Ó, autoexcitante e autoplasticizante. Ele cria. Tudo que nós pensamos acontece. Manolo de Deus. Então, temos que pensar melhor. Vitaliza os nossos centros de força. Nossa, não acordei mais quebrado que arroz de terceira. Cara, onde é que você foi? O que é que você pensou durante o tempo que você estava dormindo? Durante o dia, nossa, mas estou ruim, o que está vendo? O que é que você está pensando? Com quem você está afinizado? Quem você sintonizou? Porque o mal não é de quem vem. O mal nós é que trazemos. Se ligou? Assim que nós começamos a pensar igual que o outro, instala. Mas só bota no gordo, porque você deixa. Não é ela que bota, não é ele que bota. Nós é que permitimos que ele coloque. Eu falo assim, nossa, Manu, esse povo só me seca. Cara, produza pensamentos melhores, que as pessoas não vão conseguir entrar dentro de você. A nossa defesa é o nosso pensamento. Pensamentos de bondade, de amor, de carinho, de felicidade. Isso faz com que os nossos fluidos melhorem. E a partir daí, não tem pensamento que se instale na nossa vida de maneira a nos prejudicar, por exemplo. Manu, mas acontece tanta coisa na vida. Às vezes são coisas que nós temos que passar. Não necessariamente porque alguém secou, porque alguém falou, porque alguém desejou nada. Às vezes são coisas que nós temos que passar para quê? Para aprender. Não tem jeito de ficar sem dinheiro, por exemplo. Para aprender. Vitaliza os nossos centros de força, vitaliza os núcleos endócrinos. As meninas, por exemplo, naqueles 4 dias não úteis, tem que pensar bem. Tem que pensar bem. Por quê? Porque senão piora o estado. Nossa, mas todo mês a mesma coisa. Tristeza! Cara, fica pior. Fala, nossa, onde é que estava troveirando? Já melhor. Sim, melhor.
sintoniza os pensamentos de acordo com a nossa capacidade. E aqui é a sintonia, ó. Esse é o lance do médium. Ai, meu Deus. Ah, viu? Por quê? Por quê? Porque nós sintonizamos. Não tem dia que a gente amanhece virado no giraia? Cara, tem dia que você fala tchau, tchau, vai pra lá. Por quê? Não é o teu estado normal, você sabe que não é, mas você acordou danado. Por quê? Eu não acordo nunca. Porque você sintonizou com alguma coisa que te deu esse comportamento. Então alguém encostou, você gostou, porque senão não sintoniza. Falou, nossa, é isso aí. Aí sai dando morro em parede, xingando o cachorro. Nossa, eu tava falando de mim. Você vê, somos todos literalmente iguais. Se nós nos sintonizamos faixas muito ruins, primeiro, porque nós já estamos com essa predisposição. Aí chega, o que é? O que você pediu. Aí aparece, olha, o cara percebeu, é aqui que eu vou parar. Meu irmão. E aí, brother? Hey, brother? It's my brother. Aí arrepia, né? Xinga, bate porta, sai, fumaça das ventas. Por isso que eu não caso. Aí quando passa, quando nós conseguimos melhorar a sintonia, quando nós nos reequilibramos, a gente fala, nossa, o que eu fiz? Porque não nos reconhecemos. O que foi isso? Isso foi um estado que nós provocamos porque nós ficamos nervosos e aí alguém chega junto e potencializa tudo. Trânsito é a mesma coisa. Você sai de casa bem, tá tudo direitinho, aí de repente alguém corta, você já fica assim. Por quê? Porque nós não admitimos que alguém possa entrar na nossa frente. A gente não deixa o camarada tá dando seta para entrar para a direita e a gente não deixa ele falar, vai depois de mim. Percebeu? O que você fez? Opa, é esse. Aí você vai brigando até o trabalho, do trabalho para casa. Por quê? Porque no trânsito se revelou e as companhias aparecem. Nego! Vamos lá então. A sintonia já foi. Vixe, cada vez que eu bato, muda. Estado de dois sistemas suscetíveis de emitir e receber oscilações radioelétricas. Deixa eu ver. Aqui tem. Da mesma frequência. Um radinho. Como é que você chega na estação? Quando você coloca no rádio a mesma sintonia da transmissão, a mesma frequência da transmissão, igual, sintonizou. Aí você recebe, é tudo de digital, né? O analógico de áudio, é que eu sou daquele tempo assim, né? Mas tem, o meu, por exemplo, tem. Você passa assim, você vai, é verdade, de aula assim, e tem também de touch, né? De botão de toque. Aí, ó, estado de dois sistemas suscetíveis de emitir e receber oscilações radioelétricas da mesma frequência. Olha o que nós temos aqui em cima. Nós emitimos e recebemos da mesma frequência. Esse é o trabalho do médium. Esta parte. Sintonia. Aí o pessoal fala assim, ai Manolo, mas eu só queria receber mentor. Fala, cara, é a mesma coisa. Você receber mentor e receber sofredor é o mesmo trabalho. Mas o mentor faz umas coisas lindas. Ele vai falar de acordo com o que você tem dentro. Você vai vestir o pensamento do mentor com as suas palavras. Da mesma forma, o sofredor, Manolo, mas bem aqueles caras que quer xingar, que isso, que aquilo. O médium pode parar tudo isso. Ele não vai falar aqueles palavrões, ele pode dar a entender o estado de insatisfação dele.
porque esse fulano não vale nada. Olha como ficou claro que ele não está de acordo com o que o outro pensa. Se ligou? Não precisa falar isso, aqui, nada. Não precisa também ficar rolando, estrebuchando, nada. É tudo muito natural. É pensamento. Se ligou? Menino de Deus. Então, médium de psicofonia ou de psicografia, qualquer um que venha, nós estamos à disposição. Não tem essa não. Não fica nada, por quê? Porque nós estamos preparados, trabalhando com proteção, fundamental, isso que nós entendamos. Nada é por acaso, né? Está todo mundo preparadinho, está todo mundo direitinho. E a coisa vem e nós somos protegidos. Saiu do trabalho? Esquece. Não vai levar trabalho para casa. Não vai ficar conversando. Nossa, mas apareceu um lá que apareceu o demônio. A sala toda ficou cheirando a enxofre. Precisa? Precisa levar isso para casa? Não precisa. O médium é, antes de tudo, discreto. Acabou, não precisa falar da vida de ninguém, nem do espírito. Se ligou? Vamos que vamos. Ó, isso aqui. E vamos ver o que é que o André Luiz nos diz nos mecanismos da mediunidade. Importante ler isso aqui. Ele é complicadinho? É, complicadinho. Bondade sua, bondade. Isso, complicadinho. Bondade. Mas com jeito, em grupo, nós conseguimos, através do esclarecimento de um de outro, conversar. Não fica tão difícil não. A segunda parte é fácil, agora aquele hertz no começo. Olha o que ele fala. As criaturas entram em combinação espontânea com a onda de outras criaturas desencarnadas ou encarnadas, que se lhes afinem com as inclinações e desejos, atitudes e obras no quimismo inelutável do pensamento. Quer ver como isso fica claro? A garota de 15 anos encontrou o boyfriend de 16. O que aconteceu? Olhou, pim! E ela fala para a mãe o quê? Nossa mãe, rolou uma química. Oh, quimismo inelutável do pensamento. Não adianta, é combinação espontânea. Nós atraímos. Se ligou? Ah, negou. Circuito elétrico e circuito mediúnico. Que essa é a grande analogia entre a mediunidade e a eletricidade. Ó, circuito elétrico, tá aqui. Condutor em que se movimenta uma corrente elétrica. Tem que ter condutor de ida e outro de volta. Abrange gerador e os aparelhos de utilização que fazem o serviço de geração, transmissão, transformação e distribuição de energia. Isso é o quê? Um circuito elétrico. Captou, Edson? Se ligou, Edson? O Edson é eletricista. Ah, Edson, essa daqui você pode oferecer a tua contribuição. Tudo que tudo que você quiser falar é bem-vindo, viu, tá? Porque eu não sou especialista em nada, tudo é bem-vindo. E aqui, ó, o circuito mediúnico. Olha o lance. Extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental. Corrente elétrica, corrente mental. Mantendo-se a sintonia psíquica entre os extremos que são o receptor e o emissor. Condutor de ida e outro de volta. E olha o detalhe, olha onde é que está funcionando. A diferença aí é que para a corrente elétrica precisa de fio, né? Ah, sim, o nosso fio é o quê? Pensamento. Isso! A corrente elétrica não precisa de fio, não. Ah! Ui? A corrente elétrica não precisa de fio. Ah, tá, ok. Já tem carregador de celular, por exemplo, que por estar próximo ele carrega. Sim. É, por aproximação. Pulso magnético. Pulso magnético, são coisas que vão sendo desenvolvidas. Né? Isso nasceu agora, né? 1880. É que o pessoal matou o cara que descobriu porque estavam produzindo o cabo, né? Vamos parar, depois você for. Aqui, ó o barato, ó. Perispíritos. Aqui está o médium e aqui o comunicante. Olha onde é que fica a vontade, apoio,
e a vontade. Essa eu não consigo ler. Resposta. A vontade e resposta. Ó, no perispírito. Fala assim, mas Manolo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a grande maioria das comunicações mediúnicas são via perispírito. O que isso quer dizer? Que existem pouquíssimas incorporações. Percebeu? É perispírito. Por isso que eu não preciso ficar girando, não preciso ficar de cara feia, não preciso gritar, nada, é perispiritual. Eu visto a mensagem de acordo com o que eu tenho. Intérprete da espiritualidade é como Kardec chama o médium. Manolo, e a incorporação? Quando é que foi descoberto? Kardec nem acreditava que tinha incorporação. Ele chama de possessão. Só vai aparecer na Gênese. Até o livro dos médiuns não tem. Ele para a obsessão em determinado ponto na subjugação. Na subjugação. Subjugação. Não tem a possessão. Subjugação. O espírito está subjugado. Na Gênese ele fala em possessão. Por quê? Porque muitos casos são relatados no mundo inteiro. E Kardec, humilde, consciente do trabalho que estava fazendo, consegue perceber que essa ocupação de um corpo por um espírito diferente pode ser feita, desde que o outro espírito saia. Isso quer dizer que é temporário, não é para sempre. Esse espírito, assim que voltar, o outro sai. Se ligou? Tem aqueles negócios que o camarada parece que se transforma, depois volta ao normal. Isso pode ter sido a incorporação e depois a desincorporação. Ok, meninos e meninas? Mas via de regra é perispiritual. Ok? O que é que você vai transmitir? A ideia. A ideia. Então, provavelmente não virão as mesmas palavras que, por exemplo, o comunicante usava. A menos que seja uma comunicação muito próxima, que se dê muito espaço para ele chegar. Por isso que muitas vezes a pessoa não acredita, fala, mas ele não falava desse jeito. Claro que não. É um médium transmitindo a ideia de acordo com as palavras que ele tem. Ok? Isso começa a mudar em que ponto? Mediunidade semimecânica para mecânica, isso, por exemplo? Depende do médium. Depende do trabalho. Vai depender da confiança que a espiritualidade tem no médium e principalmente da confiança que o médium tem na espiritualidade. Porque se nós tivermos medo, não vê. É muito difícil, Fred, muito difícil. Por quê? Você está com medo. Você não fica à vontade, você não se dispõe ao trabalho. O medo realmente atrapalha muito a vida da pessoa, em todos os sentidos, não só no mediúnico, no profissional, no educacional, em todos os campos da nossa vida, o medo é um grande entrave para nós todos. Temos que ter cautela, temos que pesar bem as coisas, normal, mas medo, não precisamos de medo, não. Ok? Então, à medida que o médium vai trabalhando, vai percebendo, novas oportunidades são dadas. A gente vem com a mediunidade já pronta. Vem com ela pronta. O que acontece? Nós vamos educar essa mediunidade. Se de repente nós nos colocamos à disposição, aí dá um jeito de usar o nosso braço, de usar a nossa voz, de usar, enfim, tudo que nós temos, usar o nosso corpo, né? Tem espíritos que incorporam realmente no médio, espíritos de médicos, né? Que isso acontece muito. Isso é natural. É possível sim, e Kardec admite isso sim. Eu perguntei porque a maior parte dos médiuns que trabalham nas desobsessões com a gente são mais inclinados para o fenômeno bastante latente da incorporação. Ok. É a maioria, a maior parte. Okay. Normalmente é o contrário.
Eu sei. Normalmente é mais intuitivo. Eu conheço outras casas também. Isso. A maior parte não é. Não é. Tem esse nível de envolvimento não mais. Tem. Por quê? Porque o médium às vezes não segue espaço, né? Não segue espaço que a gente deve muito mesmo, então. Vamos lá. Mas tem casos aí, né, Cássio? Né, Cássio? Tem casos aí que ou é assim ou vai pro manicômio, né? Normal, tá? Tem que encarar de boa. Tem que encarar de boa, tranquilo. Tem casos de mediunidade que fica muito... a gente não consegue classificar com tanta precisão, mas fica meio parecido com a mediunidade sonambúlica, que enquanto estava ocorrendo o diálogo ali, os Zuleide e o Cássio trabalhavam muito. Enquanto estava ocorrendo o diálogo, ela doutrinando e ele dando passividade. Isso. Às vezes, depois da comunicação, ele dizia para elas coisas que ele tinha visto lá. Então ele estava lá, ele tinha saído no local onde estava desencarnado. Esse sonambulismo, na verdade, acaba nem sendo classificado muito como mediunidade, né? Por quê? Porque é o próprio espírito que está passando. Mas a gente entende que do lado de lá aumenta a percepção e ele traduz com conhecimentos que ele tem de outras vidas, muitas vezes, e com um conhecimento além do que demonstra nesta encarnação, né? Então isso daí é muito interessante. O sonambulismo é interessante, é um desdobramento, né? Camarada desdobra o pai. Eu tinha uma colega de trabalho no P3E, a Valdete, se não me engano. E ela era uma médium de desdobramento impressionante. Então você está lá, fechou a corrente, o espírito não vem. Aí ela falava, ele não quer vir, eu vou buscar. Ele fazia isso. Eu falava pra ele, vai lá e busca. Aí ele fala, não vou não, eu falo, vai lá e busca. Como é que vai? Deixa de ser medroso! E aí ela desdobrava e daqui a pouco, mas era aquele queda. Alguém dava facilidade para o espírito que chegava. E aí o diálogo acontece normalmente. Né? É um quadrado. Né? Tem lances assim que, se for pegar mesmo, você tem uma variedade imensa de casos, tudo. É interessante que nós nos aprofundemos. Por quê? Porque a gente conheça mais coisas, né? Tá? Isso é tiro e queda. E de enxofre não, mas de cachaça cachaça tem. Cachaça, é todo mundo alcoolizado com cheiro. É um negócio interessante. Urina. Né? Urina. Nós recebemos uma comunicação há algum tempo sobre esse álcool gel. Olha que interessante. Num sábado lá no trabalho, eu não trabalho de sábado, mas alguém me falou que receberam uma comunicação para tomar cuidado com o álcool gel. Por quê? Porque é álcool. E atrai espíritos ainda dependentes de álcool. Olha que gozado. Temos que tomar cuidado, manter um policiamento mental muito grande e evitar, né, a toda hora estar ali lavando fazendo asepsia das mãos, né, com o álcool. Então, de boa, vamos entender que o trabalho está protegido e tudo funciona bem, evitando esse tipo de ocorrência. Né? Aqui, para que nós comparemos o circuito mediúnico e o circuito elétrico. Deixa eu ver, volta. Aqui, ó, capacitação, tanto num quanto no outro, ó, no elétrico. Acumulação de energia no campo elétrico acompanha a voltagem. Esses aparelhos são chamados capacitores ou condensadores. Acumula energia elétrica durante a carga. Restitui ao circuito elétrico durante a descarga. Ele recebe e manda. Recebe e manda. É isso? Estou de olho em você. Você vê que eu sempre olho para você. No circuito mediúnico, como é que funciona isso? Se liga. Armazenamento de recursos espirituais no circuito. A nossa corrente de pensamento. Recursos que correspondem à sintonia psíquica. 110, 220. Pensamento baixo, pensamento alto, você vai sintonizando. Mesma coisa. Estão situados na capacidade conceitual e interpretativa do médium, o que o médium tem a oferecer. A capacidade interpretativa e conceitual do médium pode não ser só desta vida. Porque às vezes é uma pessoa que não tem cultura, que não tem conhecimento disso, não tem conhecimento daquilo, mas no entanto oferece
conceitos e interpretações além do que ele demonstra encarnado. Por quê? Porque ele tem dentro dele conhecimento armazenado de outras vidas e que a espiritualidade simplesmente pinça para oferecer uma conceituação melhor, palavras melhores. Se ligou? Aqui. Isso é a capacitação. Tem mais. Indutância. Que é isso? Tá! Olha o Edson aqui. A acumulação de energia no campo magnético provocado pela corrente. Uma garantiazinha de que aquilo não vai acabar de uma hora para outra. Essa indutância sobre possíveis variações da corrente. 117. Baixou para 90. Dá uma capacidade. Mesma coisa aqui, ó. Energia armazenada no campo de associação mental entre a entidade comunicante e o médium. Olha o que acontece. Se algum fator externo chama a atenção, essa energia supre a alteração, mantendo o equilíbrio da comunicação. De repente você está aqui falando e um barulho lá fora, todo mundo olha e ele continua: meus irmãos, aqui estão. Ele não desviou, por quê? Porque alguma coisa supriu essa necessidade. A ideia dele era ir também, mas o cara, e a gente fica aqui, vai que vai. Percebeu? Tem variação, mas a espiritualidade ajuda nessa, suprindo essa necessidade. E aqui a resistência. Não tem resistência, chuveiro não tem resistência? Tem. Se passou, estoura, né? Aqui, ó. Propriedade que assinala o gasto de energia elétrica no circuito, provisão de calor que corresponde ao atrito das partículas, resistência de chuveiro, disjuntor. Passou muito daquilo, disjuntor cai. Por quê? Porque extrapolou. Ok? Aqui, ó. Resistência, dissipação da energia mental destinada à sustentação de base entre o espírito comunicante e o médium. Se o médium gasta toda a energia, ele fica sem condição de oferecer o arcabouço para o pensamento que está lá. Então nós temos que ter disciplina no trabalho, e disciplina não é ficar todo mundo de cara fechada. É saber exatamente até onde podemos ir. A hora que o médium está cansado, cara, se eu vou passar, valeu, passa, não tem problema. Particularmente os que são mais assim, que oferecem mais espaço para a espiritualidade, cansa mais. Então de vez em quando a gente pede, olha, segura, deixa o outro pessoal pegar, e aí ele descansa e tu retoma, sem problema nenhum, vai. E aqui finalmente o circuito aberto. O que é um circuito aberto? Só energia, sem atingir a finalidade. Aqui tem um circuito aberto. Vamos fechar ele, Fred? Vamos? Fecha esse circuito para mim lá. Eu já usei o... Luiz. Clarence. De cima. Devagar, Clarence, devagar. Vamos contar junto. Vamos fechar esse circuito agora. 1, 2, pá! Fechou. Acendeu. Esses estavam todos fechados. Esse estava aberto. Fechou agora. Abre! Abre. Foi embora. O que aconteceu quando fechou o circuito elétrico? A luz. E o que acontece quando fecha o circuito mediúnico? Ou quando está aberto o circuito? A comunicação não se estabelece, não se processa. Por quê? Assim como tem energia aqui, mas não está atingindo a finalidade, aqui tem um espírito que não está atingindo a finalidade, que é o quê? Dá a mensagem. Por quê? Porque está aberto. O médium não adere ao pensamento da entidade. O que isso quer dizer? Obrigado. Beleza, deixa fechadão. Vamos só dar a comunicação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós podemos escolher em dar a mensagem ou não. Porque senão a nossa vida fica um inferno.
Imagina, eu tô no ônibus e falo a entidade, psicografa, meu. Aí, ai, tá bom. Não precisa. Não sou obrigado. Como diz a minha neta, não sou obrigado a nada. Ela tira um salo da cabeça e fala, mas fala, não sou obrigado a nada. O médium também não. É verdade. Percebeu? O que você faz? Ô cara, se toca tanta gente aí, vamos esperar chegar no centro, é mais legal, mais adequado. Aí fala, nossa, é mesmo, velho. Percebeu? É assim, o médium é dono do seu corpo. Não tem jeito. Não tem essa de agora. Agora sai pra lá, Picufu. O que é isso? Nós podemos escolher o melhor momento, as palavras mais adequadas. Quando nós não escolhemos isso, é porque nós estamos desequilibrados. Que aí a gente acredita que o Espírito falou, está falado. Calma, não é bem assim. Nós temos que pesar o que ele está querendo transmitir para ver se é adequado quanto ao conteúdo e quanto ao momento. Simplesmente isso. Ok? E aqui, desliguei, não, aqui ó, circuito elétrico fechado. O que acontece? Nós já vimos. A lâmpada acende. E o circuito mediúnico fechado. Pensamento constante de aceitação ou adesão do médium em equilíbrio. O que acontece? Mensagem. Se liga. Nós possuímos o Sol, essa estrela de quinta grandeza que sustenta o sistema. E temos dois sóis. Além Kardec é o Sol da nossa vida. Mas Jesus é o Sol de primeira grandeza, a quem dizemos: aquece-me, Jesus, tu és o nosso Sol, e nós somos botões de rosas que desejamos desabrochar para receber o aroma da tua mensagem, né? Viu? Circuito fechado e circuito fechado de volta, psicofonando Bezerra de Menezes com voz de velhinho, porque não tem jeito. Bezerra, todo mundo que psicofona, ele psicofona com voz de velhinho. É tiriquete. Você já sabe como fazer. Eu já sei direitinho. Mas nunca chegou nem perto. Nem perto, nunca cheguei para não. Você tira muito sarro de mim, meu. Tá bem enferrujado isso aí. Percebeu como é que é o esquema? Tudo aqui no nosso perispírito, bastando apenas que nós nos coloquemos à disposição para que a comunicação se faça. E aqui tipos de mediunidade, né? Para que a gente tenha uma ideia, né? Ó. Esse é luz mesmo. Esse é efeito físico, ó. Efeitos físicos. São os que sensibilizam os nossos sentidos físicos. Nossa visão, nossa voz, nossa pele, tudo. Sensibilizou os nossos sentidos físicos, é efeito físico. Normalmente todo mundo vê, todo mundo percebe. É para todos. Barulhos em cozinha. Nossa, quem comprou o livro do Conta Mais Burro, tem lá uma historinha chamada Efeito Físico, ou O Efeito, se não me engano, né, que é o nome que nós demos. Relata um caso desses aí, com a molecada, em determinado lugar, onde parece que tudo cai, aí quando eles voltam, não tem nada. E todo mundo ouviu. Isso acontece com muita naturalidade, em muitos lugares, né? Então, são os efeitos físicos. Efeitos inteligentes são os que ocorrem na esfera subjetiva, não ferindo sim o sentido, senão a racionalidade e o intelecto. Acontece aqui. Só eu estou sentindo.
Só você está sentindo. Só o outro está sentindo. Não é para todos. É só para o médium em um momento determinado. Então ele vai psicografar, vai verbalizar, vai psicofonar, vai fazer o que for, mas é só ele, passa pelo intelecto. Ok? E aqui Michelangelo e a inspiração. Michelangelo é um gênio. Um gênio. E eu gosto de trazer essa definição sobre Michelangelo. Foi feita por um professor que foi prêmio Nobel em 1951 de literatura francesa, se não me engano. Romain Rolland. E ele fala do Michelangelo sobre a inspiração, que é uma forma de mediunidade, onde nós não percebemos o espírito perto da gente. Onde o espírito está longe. Onde isso vem via pensamento. Grandes compositores, grandes médicos, grandes cientistas têm essa mediunidade e não percebem nem que é mediunidade. Simplesmente entendem que é coisa deles. Por quê? Porque não percebem. O Roberto, por exemplo, quando está dirigindo em algum outro lugar, ele diz que leva um gravador para quê? Porque a hora que vem a inspiração, ele grava. Porque você está dirigindo, você pode falar, você pode escrever, ditar versos, né, para o gravador. E depois chega em casa e fala, o que é isso? Isso é coisa de fora que vem, é a inspiração dos grandes gênios. Olha o que eles falam, o que o Romain Rolland, desculpe, fala sobre Michelangelo. A força do talento que provém do Deus oculto não se manifesta mais claramente senão é um homem sem vontade, como Michelangelo. Ele não ligava para ele, o que ele queria? Fazer a obra. E a obra é a inspiração. Jamais o homem foi sua presa dessa forma, presa da inspiração. Esse talento não parecia da mesma natureza que ele. Era além, era muito mais forte. Esse talento era um conquistador que havia se lançado sobre ele e o mantinha escravizado. Essa inspiração fez com que ele trabalhasse a vida inteira, criando essas coisas maravilhosas. Sua vontade não tinha nenhum poder, e quase se poderia dizer, nenhum poder tinha o seu espírito e seu coração. Era uma exaltação frenética, uma vida formidável em um corpo e uma alma muito fracos para contê-las. Que se nós fôssemos ver o jeitão como era Michelangelo, nós não conseguiríamos compreender como é que aquilo conseguiu fazer tudo o que fez. É realmente impressionante. Ok? Só nasce bonito, né? Oi? E ele só nasce bonito, né? Só. Peraí. Agora tem que avançar, porque aqui é apietado o Michelangelo. Aqui. Dá uma olhada nessa escultura do Michelangelo, para ver se o Romain Rolland não tinha essa certeza. Esse daqui, o Robert Hupka, fotografou mais de 5.000 fotogramas sobre essa escultura. Olha os detalhes que ele pegou. Isso tudo é feito à mão. Isso é mármore. E olha os detalhes, olha a expressão de Maria. Olha a boca. Perfeito. É perfeito. Perfeito. A transmissão do sentido, do sentimento nisso. No final aparece Maria de cima, com Jesus ao colo. Dá uma olhada no tamanho de Maria. Ó, os cravos. Ó, aqui. Ó, já passou a outra. Mas olha o tamanho que Maria tem. Enorme. Por quê? Porque ela tinha que ser forte nesse momento, não é? Ela tinha que segurar, tirar Jesus da cruz e colocá-la no seu colo, dando a esse espírito que passou por aqui, o mais evoluído que passou por aqui, a certeza de que ele estava em boas mãos. Nossa, isso é Michelangelo. Cara, isso vai além. E aqui psicopictografia, que é das mediunidades que a gente mais gosta de ver, né? Um barato. Ó, impressões, a pintura mediúnica. As impressões são transmitidas ao cérebro. Podem ser em visões anteriores, coisa que nós tenhamos. E para o pintor vir, você tem que ter o quê? Afinidade com ele.
Ah, Manu, mas eu nunca vi. Nunca vi hoje. Quem sabe não fomos contemporâneos de um Rembrandt, de um Renoir, de um Monet, amigos mesmo que de repente vêm e passam a sua mediunidade através da gente. Aqui nós vamos ver um trecho de um programa da Xuxa, onde ela grava com o Lívio Barbosa. O Lívio Barbosa é um médium de psicopictografia. Dá uma olhada como é que esse cara pinta. Não é qualquer um. Se liga. De olhinho fechado, você viu? E é uma rabisqueira só, né? Só. Não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Dá cá o giz de cera. Olha lá, o pastel, né? Que eles usavam muito pastel. Olha lá. Ó, isso aí é Picasso sem dúvida. Olha. Se liga. Vamos lá. As coisas vão ser misturadas por ele mesmo, né? Através de toda a atividade e da capacidade que ele tem. Olha, ele parece um mar mesmo, né? Ó, tá vendo? Ele parecia um treco só, né? Um treco só. Olha lá. Lindo, esse ficou lindo, olha. Aí. Essa aqui foi uma grande escritora. Saiu de Baixar, um quadro de assinatura velho. Muito bem. Nossa, é lindo demais esse quadro, gente. E é no instantinho, né? Rapidinho. Você vê, olha. É de uma hora para outra. Um instantinho tá pronto. Aí com os pés. Maneiro. Olha lá. Pode mochila ali. Aí, agora aí no finalzinho. Caminha da paz. Olha lá. Foi? Aí. É, amor? Nem precisa fazer exercício, né? Ele, assim como a Valdelice Salum, também uma grande pintora mediúnica, eles percorrem os centros espíritas oferecendo o trabalho e doam parte do que é adquirido para o centro e para outros centros também, né? Usam para comprar o material. Normalmente as pessoas, quando não conhecem alguma coisa, ignoram alguma coisa, a primeira ação que a pessoa tem é recusar, ou seja, não compreendo, então eu não aceito. Obrigada. Quando chega, aperta a mão, Obrigada pela tua família também ter falado com a gente. E a gente vai continuar. Viu? Um negócio interessante que ele falou, né? Quando a gente não conhece, a gente não aceita. Que é o que acontece com a grande maioria das outras religiões, em que se fala do espiritismo sem conhecimento de causa, sem saber o que é exatamente. Né? É importante que nós conheçamos. E aqui é psicofonia. Aqui, tudo isso, ó, bem preparado. Boca, cavidade oral, vias aéreas, cordas vocais. Isso bem preparado para quê? Para que nós falemos e para que os espíritos também possam utilizar isso. Isso tudo, ó, vem já pronto do lado de lá. Assim também como o nosso braço vem pronto. Nossos dois braços vêm prontos. Ok? Isso daqui é para psicofonia. Aqui tem alguma coisa? Tem um outro que psicofona. Ah não, esse é o Divaldo mesmo. Outra vez o Divaldo com o Bezerra de Menezes outra vez. Nossa Senhora. Vem ter conosco. Jesus. Pois que se contigo debatemos
na aflição e jornaleamos na ignorância. Sem ti mergulharemos no caos. Aquece-nos, Senhor, para sermos dignos do teu inefável amor. Espírita do mundo aqui reunido, prende como templo o universo. Como disse Leon Denis, o apóstolo do espiritismo francês, mas conduzi Jesus em vossos corações, em vossas palavras, em vossos atos. Semeai a claridade inepagável da doutrina espírita. Onde for. Até a fisionomia muda, né? Muda, você vê? Por quê? Pela concentração dele que está e porque realmente ele segue bastante do perispírito dele para a entidade que vem. Então, acaba alterando, dá uma sintonia fina, né? Manolo, com relação à psicofonia do Bezerra com o Divaldo, através do Divaldo, eu fiquei sabendo de duas, eu não tive a felicidade de ver, mas de duas situações, uma no Amélia Rodrigues e outra no Salão Bezerra de Menezes na FESP, em que, como enche muito de pessoas quando ele vai fazer palestra, então, além do lugar onde ele está fazendo a palestra, normalmente eles montam uma transmissão ao vivo para outras salas. E tanto lá no Amélia como na FESP, teve duas ocasiões, uma delas quem me disse foi o Cícero, que é um amigo nosso, em que ele estava assistindo uma outra sala, estava acontecendo a palestra, quando começou a comunicação mediúnica, quem estava, por exemplo, assistindo através de uma projeção online de data show, estava vendo ali ao vivo, né, a comunicação acontecendo lá do outro salão, estava vendo a projeção e o Divaldo materializou do lado. Na outra sala. Em outra sala, como se o Divaldo estivesse fazendo a palestra aqui e estivesse vindo ao vivo para cá, e a gente estivesse assistindo, e ele materializasse ele do lado do seu computador. Então a pessoa estava vendo duas coisas, o Divaldo dando passividade e ali. Sonambúlico. Sonambúlico, desdobrou. Bicorporidade. Bicorporidade. E por quê? Não, ele misturou um monte de atividade aí. Mas está fora mesmo. Ele saiu, o espírito saiu e deixou o corpo à vontade. Num outro local, né? É muito interessante, não sabia disso. Teve uma vez no Amélia. O Amélia Rodrigues, eu fiquei sabendo no Amélia. Que barato! Isso foi filmado? Ele andando. No Amélia Rodrigues ele andou. Na Federação ele se materializou do lado, no Amélia ele passou assim no palco. No Amélia dizem que ele passou no palco. Que barato, rapaz. Olha, isso daí seria bom se nós conseguíssemos. E foi materialização porque não foi uma coisa que alguém viu. Todo mundo assustou. Todos viram. Mas na minha corporeidade todo mundo vê também. Talvez se você entrar em contato com a Amélia Rodrigues. É importante que as pessoas vejam. Se alguém gravou. O Santo Antônio de Pádua, né? Barçanufo fazia muito isso. Barçanufo fazia isso muitas vezes. Nossa, interessante, vou atrás disso. E aqui a psicografia, que é a mediunidade que foi mais utilizada por Kardec, por quê? Pela necessidade do documento. Hoje não temos tantos médiuns psicógrafos. Por quê? Hoje temos mais de psicofonia. Porque isso tudo vai ser impresso depois pelos métodos eletrônicos, né? Então vai ser transcrito, não precisa tanto de documento, tem já essa possibilidade do documento da voz gravada, né? O grande psicógrafo de todos os tempos foi, sem dúvida nenhuma, Chico Xavier, que escreveu mais de 415 livros, e que, na minha opinião, se ele não tivesse escrito livro nenhum, mas tivesse só feito essa intercomunicação entre mães e filhos desencarnados, nossa, já estava mais do que suficiente. É verdade. Porque não é fácil, né? Não é fácil, não. E aqui é a mediunidade pela qual os espíritos influenciam a pessoa, levando a escrever. Os que a possuem são denominados médiuns escreventes ou psicógrafos. Tem uma partezinha aqui que é do Chico
ele só vai ler, a psicografia já foi feita, ele só vai ler uma poesia do Castro Alves. Isso aconteceu em minutos. Olha o tanto de folha que ele psicografa. Temos que levar em consideração que são poucas linhas por cada folha. Mas mesmo assim, é um monte de papel. Esse é o pinga-fogo. Isso. Esse é o pinga-fogo, sim. Olha o tamanho da poesia que o Castro Alves passou para ele ao vivo. Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde às nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão. Se prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lobo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os bilhões das trevas na fé que te induz a ver. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Mude a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso permanecias, o dever mostra nas chias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sem finais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Saulo Gomes. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham postóis. Desde o dia em que nasceste, ao fósseis de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz. Que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil, a humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil, Castro Alves. Isso ali, na hora, né? Dá pra aplaudir mesmo, né? De verdade. O cara ali, na hora, bicho, fazendo, com todo mundo vendo, discretamente, né? Que botava a mãozinha e começava a escrever. É realmente um gênio. E aqui nós temos os que foram citados, né? O Chico, o Lívio, o Michelangelo e o nosso amigo Divaldo, ok? Como que isso funciona? O modo de execução são 4: mecânico, semimecânico, intuitivo e inspirado. Então aqui nós temos mecânicos, os 3, né? Que dá a impressão que tem. Dificilmente alguém pintaria dessa forma se não fosse mecânico. Por inspiração é muito difícil, com a rapidez.
o espírito tem que estar lá mesmo fazendo tudo direitinho, né? E intuição, inspiração, que nada mais é do que uma variação da intuição, né? Então, ó, mecânico, quando nós cedemos realmente muito do nosso perispírito, do nosso corpo, semimecânico, um pouquinho menos, temos ainda a consciência de tudo. Em todos os dois, em todos os quatro, nós temos consciência de tudo e podemos parar a hora que nós quisermos. Ok? Não tem essa, o espírito não deixou. Não tem essa, nós podemos. Nós somos donos do nosso corpo. Aqui é mais complicado. Ele está tomando, mas o teu pensamento está lá. Você não interfere no que ele está fazendo. Mas se por acaso extrapolar, você pode cortar. Aqui a interferência é um pouquinho maior, se bem que mínima. Na intuição, temos total controle do que nós estamos fazendo, do que estamos falando, das palavras que nós estamos colocando. Total. E no inspirado, temos tanto controle disso que nem entendemos que tem uma entidade nos mandando alguma coisa de um outro lugar. Percebeu? Nem percebemos a mensagem que a entidade está mandando. São inspirações que nós vamos receber e vamos fazendo. Ok? Além dessas classificações, podem se anotar outras comuns a todos os gêneros e mediunidade. Médiuns sensitivos, são aqueles que sentem, né? Simplesmente isso. São pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma sensação geral ou local, vaga ou material, segundo Kardec. Então você entra no lugar, você sente a atmosfera. Gozado, você sente os espíritos. É um barato. Você chega assim, você arrepia. É um eletricista. Ah, o eletricista. Ou sente alguma coisa, né? Isso tem muito. Os médiuns naturais ou inconscientes produzem fenômenos espontaneamente, sem querer. E na maioria das vezes a sua revelia. Aqui é mais para médiuns de efeitos físicos. Naturais ou inconscientes. Adolescente, tiro e queda. Tem relatos de camas de adolescentes que pegam fogo. Sem ninguém ter riscado fósforo, nada. Simplesmente que combustão espontânea através da doação de fluidos. Esses fluidos em desequilíbrio, né, os hormônios todos trabalhando, a mente do adolescente que é doido para trabalhar, e funciona tudo isso. Coisas que caem, enfim, né? Aqui os 3 médiuns facultativos ou voluntários, que têm a vontade, têm a faculdade, são os que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato da própria vontade. Uri Geller, não sei se vocês já assistiram Uri Geller. Já, né? Faz tempo, hein? Faz tempo. Ele está em atividade ainda. Ainda? Ainda sim. Está nos Estados Unidos. Ele foi entrevistado há coisa de uns 4 anos numa revista, e o repórter que o entrevistou falou que para entrar na casa dele tinha que tomar muito cuidado. Por quê? Porque os objetos voavam. E às vezes tinha que desviar. Eu lembro até hoje da faca, do garfo entortando, fantástico, o show da vida. Isso, dos relógios que eram mostrados na nossa casa, através do quê? Da indução que ele fazia para que nós operássemos o concerto, né? Barato. Era o que eu podia fazer, né? Eu tentei fazer e não consegui nada. Então, é assim, não são todos que conseguiam, né? Vai muito do quê? Da adesão de quem está fazendo. Como a hipnose. Coisa que cura. É como a hipnose. É como a hipnose. Nem todos são hipnotizáveis. Isso. A cura é exatamente isso. Você tem tudo para ser curado. Ah, mas não fui. Por que será? Tem o merecimento e tem também a adesão ao tratamento. Você vai no médico, não gostou da cara dele, nem toma o remédio. Não vai não vai funcionar. Por quê? Você vai achar que é mentira, isso é mentira. É verdade. Nossa, com essa cara, nem poupe. Vai para outro médico. Ele vai receitar o mesmo remédio. Agora sim eu acredito. E agora sim o remédio vai funcionar na gente, né? É assim. Isso daqui pela própria vontade. E aqui Jesus. Esse é o médico. Vamos ver se é. Vamos ver. Olha que bom. Obrigado. Vamos ver se é mesmo. Okay. Espírito superior, de ordem elevada, bem acima da humanidade. Ele produziu efeitos físicos e inteligentes. Se liga, efeitos físicos. Bodas de caná.
Kardec acha que isso daí, Kardec, no entender dele, acha que Jesus não precisaria disso. Está lá na Gênesis. Ele acha que isso daí foi mais para fortalecer a presença de Jesus. Bodas de cana, água no fim. Aqui, multiplicação de pães e peixes. Alimentou mais de 5.000 pessoas com o quê? 4 pães e 3 peixes. Ou 5 pães e 2 peixes. Eu sei que dava 7 no final. Né? Porque 7 é um número cabalístico. Tem que ter. 7 vezes 7, 70 vezes 7 vezes, tudo isso aí é da cabala, é do tempo dele. Então ele tinha que produzir as coisas de acordo com uma indicação. Ele foi previsto, ele foi profetizado. Ele tinha que fazer tudo direitinho, senão não seria o Messias. Olha que lance. E já não acreditaram, né? Já não acreditaram, claro. Tranquiliza a natureza, o vento, a tempestade, faz show, maiado. Caminha sobre as águas, vai de boa. Ele vem do quê? De Decápolis para Cafarnaum, atravessa o lago de Genezaré, andando assim, ó, na boa. Aí Pedro fala, ai, deixa eu ir também. Jesus não nega nada para ninguém, tudo nos é possível, mas precisamos acreditar, precisamos ter fé, precisamos crer que aquilo vai funcionar. E caminha sobre as águas e tem mais, ó, efeitos inteligentes, prevê a traição de Judas. Ele sabia que Judas ia trair. Um de vocês vai me trair. A hora que Judas sai, ele fala, vai depressa. Por quê? Está na hora já, meu filho, isso tem que acabar. Diz da fraqueza de Pedro. E Pedro, o que você está falando? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E fala, não acredito que você pensa isso de mim. Nossa, Jesus, ó. Magoei, valeu. E o que aconteceu? Negou. E o galo cantou. E aqui, ó, mediunidade curativa. Paralíticos, cegos, obsediados. Todo esse povo Jesus curou. Mediunidade de cura. E aqui a gente pergunta: seria Jesus médium? Não na nossa concepção de mediunidade no caso dos encarnados. Por quê? Você acha que tinha alguém do ladinho dele aqui? Falando, Jesus, faz isso, faz aquilo, projeta fluido agora. Agora dá um passe longitudinal, pega isso. Você acha que tinha? Não tinha. O espírito mais evoluído que passou pelo planeta. Tinha alguém do lado dele falando isso? Não. Pela superioridade, não. Que espírito viria dizer o que ele tinha que fazer? Mas olha o que ele falou para os apóstolos. Se liga agora que é da hora. Já vos não chamarei servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tem-vos chamado amigos. Olha a classificação que Jesus dá para essa palavra amigo. Chamo vocês de amigos. Por quê? Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Estava ali com o homem. 1000 anos de preparo para encarnar aqui. E Deus conversando com ele, certo? Olha, você tem que ir por aqui, por aqui. Aí ele veio, eu ainda sou servo. e já fez tudo o que tinha que fazer, né? Então, por essas deduções, nós entendemos que se Jesus foi médium de Deus. Cadê você? Aí, médium de Deus. Porque só tinha o pensamento de Deus para oferecer subsídios para que ele realizasse a tarefa. Ok, meninos e meninas? Perguntas? Não? Aproveita, povo. Aproveita, porque estamos em cima da hora com o traço do começo e mais a coisa. 3 horinhas, beleza. Aqui é a bibliografia que nós utilizamos. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Obras Póstumas, a Gênese, No Invisível do Leão Denis, Nos Domínios da Mediunidade,
Importantíssimo. Esse é fácil. Nossa, é fácil. Agora o mecanismo... É prático. É um centro espírita de bolso. É. Não é? Tudo que você precisa, você vai lá. Confere. Nossa, é isso, cara. E vai, sem problema. Ó, nos domínios da mediunidade, missionários da luz, mecanismos da mediunidade. Curso de educação mediúnica da FESP também é muito legal. É um curso, as aulas todas batidinhas, tudo mastigadinho para nós só aproveitarmos. E o perispírito dos Almeida Zimmermann é um calhamaço desse tamanho. É, Ave Maria. É desse tamanho. É o quê? É mais para consulta. Se ligou? É a mesma coisa que, sei lá, é uma enciclopédia, né? É. O Vadimécum do perispírito. É. O Vadimécum do perispírito. Ele não tem texto próprio. Consulta. Ah, tem. Não, será que isso tem no perispírito? Deixa eu dar uma olhada. Procura lá. E acha ou não acha, né? Isso é importante. É bom ter. E aqui acabou. Não mais perguntas? Não mais perguntas. Meninas e meninos, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Que a nossa vida seja assim, muito feliz. Fui. Aqui e ali. Pronto. Até uma próxima oportunidade. Que seja breve. Obrigada.